E o nosso entrevistado hoje é o candidato Eduardo Serra, que concorre ao Senado pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Eduardo Serra, de 58 anos, é o candidato do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ao Senado. É militante do partido desde os anos 70. Engenheiro formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje é professor da Escola Politécnica da UFRJ, onde leciona no curso de Engenharia Naval e no mestrado em Engenharia Ambiental. Foi dirigente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Foi o candidato do PCB à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2008 e ao Governo do Estado em 2010. Candidato, boa tarde, bem-vindo ao Repórter Rio. Começar o seguinte, candidato, a lei que criou as novas regras para a partilha dos royalties do petróleo, prejudicando os estados produtores, principalmente o Rio de Janeiro, está no Supremo à espera de julgamento da constitucionalidade. Qual é a sua posição sobre isso? E quero saber também se o senhor pretende retomar esse tema caso eleito. Bom, o royalty é uma receita importante, ela é uma taxação em cima de 15% da renda do petróleo e ela deve se voltar mais para os estados produtores porque a destinação dela é para prevenção e reparo de danos ambientais. Mas nós defendemos a taxação da renda do petróleo para que ela possa ser investida na pesquisa e produção de novas energias, de infraestrutura produtiva e social. E para isso nós defendemos a Petrobras 100% estatal, porque se predominar a ótica privada, essas reservas vão durar muito pouco tempo, já que as empresas privadas visam o lucro. Queria a sua opinião agora sobre alguns assuntos polêmicos, Sim. Começando sobre o aborto. Certo. Nós somos a favor da legalização do aborto, não a favor do aborto como uma prática anticonceptiva, né? Mas da legalização para que todos possam se utilizar da rede pública, uma vez que morrem muitas pessoas pela falta de garantia de atendimento público. O senhor é contra ou a favor da descriminalização das drogas? É um tema complexo, é um problema grave, mas comparando as políticas adotadas em diferentes países, a gente constata que morre mais gente pelo combate à droga do que pelo uso da droga. Então nós defendemos políticas públicas abrangentes que prevejam a prevenção, campanhas publicitárias, a descriminalização do usuário, o tratamento dos usuários, mas que isso seja feito de forma legalizada, passo a passo, com muito estudo e assumido e controlado pelo Estado, como é em Portugal, por exemplo. Candidato, união civil entre pessoas do mesmo sexo, é contra ou a favor? Nós combatemos todo e qualquer tipo de discriminação, seja ela religiosa, de etnia ou de orientação sexual. Então, é uma questão de foro individual e que o Estado deve garantir o direito de todos de exercerem as suas decisões. Inclusive a adoção de crianças por homossexuais. Esse é um tema mais complexo, mas a adoção em si, ela tem uma legislação muito específica, muito cuidadosa e acredito que possa evoluir nesse sentido também. Agora, candidato, quais são as suas propostas a favor dos idosos? A política para os idosos faz parte de uma concepção maior que nós chamamos de seguridade social, que envolve saúde, assistência e previdência. Em outros países, como a Inglaterra, a assistência aos idosos é muito abrangente, ela é muito intensa, tem acompanhamento diário de pessoas idosas, muitas delas moram sozinhos, por exemplo. Então nós somos a favor da seguridade social para todos, como direito de todos e garantido pelo Estado. Alguma proposta específica para os jovens? Para os jovens, as propostas passam pelas outras áreas sociais. Por exemplo, no Brasil, só 40% dos jovens chegam ao ensino médio e só 13% chegam à universidade. Nós somos a favor da universalidade do acesso à educação, que, a nosso ver, deve ser pública, gratuita, estatal e de alta qualidade. E todas as outras políticas relacionadas, como a política do emprego, de assistência social e orientação geral profissional. E pelas crianças? O que você pretende fazer? Também faz parte de um conjunto de políticas mais abrangentes. Por exemplo, o direito à creche tem que ser universal e garantido para todos. Nós defendemos a desmercantilização da vida. Vida não é mercadoria. Educação, saúde, moradia, transporte, alimentos básicos, medicamentos devem ser garantidos para todos a custo zero, a preço zero ou a preço de custo pelo Estado. Reforma política. Suas propostas? A reforma política que nós pensamos é no sentido de dar mais liberdade de organização, a mais ampla possível para os partidos políticos
e direito à divulgação das propostas políticas, como essa emissora aqui faz. É uma exceção, ela dá tempos iguais para todos os candidatos, por exemplo. Então, nós somos a favor e também da participação direta da população em organizações específicas e assembleias que nós chamamos de poder popular. A reforma política que nós pensamos é nesse sentido. Em relação ao financiamento de campanha? Esse deve ser público, porque um dos piores aspectos da democracia brasileira é a força do poder econômico. É só a gente olhar as empresas que financiam os principais candidatos, a presidente, a governador, a todos os cargos, nós vamos ver que muitas delas se repetem, elas financiam 2, 3 campanhas e com muito recurso, muito volume de dinheiro. Então, o financiamento público aperfeiçoaria muito a democracia, na nossa opinião. E algum modelo externo para ser adotado aqui no país, ou a gente tem que criar as nossas propostas Nós mesmo? devemos criar as nossas próprias propostas, mas há boas referências em outros países, nos países europeus, por exemplo, que tem o fundo público de campanha, o voto em lista, e o amplo direito de acesso a mídias. Se a gente pegar os exemplos da rádio e televisão francesa, da TV portuguesa, todos os candidatos são entrevistados, os partidos têm tempo para divulgar suas propostas e essas empresas são estatais. Candidato, em relação às propostas em discussão no Senado que tornam mais severas as punições às torcidas que agem com violência, qual a sua posição? Eu acho que o Estatuto do Torcedor avançou um pouco no sentido da proteção ao espetáculo, mas eu entendo que o futebol é um espetáculo, é um esporte, ele não deve conviver com a violência. Então, acho que tudo deve ser feito no sentido de transformar o futebol num espetáculo cada vez mais agradável para todos, sem passar pela violência. Ok. Candidato Eduardo Serra, do PCB, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Eu é que agradeço.